Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje o tema é a água e a geopolítica, sempre com a colaboração habitual do professor Virgílio Machado. Bom dia, professor. Bom dia, João. Uma vez mais, muito obrigado por ter acedido ao convite de vir aqui à antena da Alvor FM, aos dois dedos de conversa, para falarmos de um tema que, enfim, faz muita falta, que é a água. E que correlação existe, professor, entre a água e a geopolítica? Muito bem, bom dia, João, bom dia aos ouvintes da Rádio Alvor. Bem, a água é o principal bem público que temos, não é? Se nós falarmos já nestas edições de alimento, sem água não há alimento, não é? A água é o suporte da vida e, invocando um pouco a história, não é? Foi sempre junto a superfícies de água, a rios, por exemplo, o Vale do Nilo foi o fundamento da civilização egípcia, ou o Eufrates e o Tigre da civilização mesopotâmica. Mais tarde, portanto, a agricultura fundamentou estes impérios, né, do ponto de vista de poder, e mais tarde a água também, à medida que as tecnologias de navegação marítima foram melhorando, transformou-se pelo mar num poderoso instrumento de comunicação entre povos, e muitos impérios fundaram, como o romano, não é, a sua força no Mediterrâneo, ou inclusive os impérios árabe e otomano, mais tarde. Portanto, a água está sempre associada a uma certa história política, não é? História de guerras, pela sua obtenção, pelo seu controle, grandes infraestruturas, seja de irrigação, em barragens, seja pequenos aproveitamentos como poços, noras, não é? Para a propriedade privada e, portanto, fundamentar assim a possibilidade da posse privada da terra. E, portanto, nesta luta entre o coletivo, que é o bem público, a água, e a sua propriação individual, seja pelos indivíduos, seja pelos Estados e organizações, sempre girou aqui grandes dinâmicas de poder e, portanto, pode-se dizer que a história da água é uma história política, não é? E daí esta relação tão importante entre a água e a geopolítica. Sem dúvida, professor. E a importância da água na geopolítica portuguesa? Bem, ela é fundamental, João. Se nós recuarmos também aos nossos primórdios, nós vamos verificar que, nós temos uma grande rede hidrográfica de rios, não é? Que em tempos, mais remotos, provavelmente teriam mais caudal e, portanto, isso também possibilitou a navegação fluvial, as tais irrigações que foram fundamentais para melhores aproveitamentos agrícolas. Basta pensarmos que Lisboa tem perto o Vale do Sorraia, que é das maiores produções de tomate, não é, que nós temos em termos de exportação, e a Companhia das Lesírias, que é a maior propriedade, que é do Estado, tida pelo Estado e que fica junto a Lisboa, não é? Portanto, naquela zona. Portanto, basta pensarmos nestas relações de agricultura, rio-mar, para podermos, ver a equação portuguesa, aquilo que foi a equação portuguesa da ordem política. À medida que nós fomos para o mar, pois, com o tal domínio das tecnologias de navegação marítima, estabelecemos um império, não é? Do ponto de vista histórico. Fomos a várias regiões do mundo e em algumas zonas, pela tecnologia da navegação marítima e militar, impusemos algum controle de rotas comerciais de produtos que eram benéficos para o nosso comércio, e por aí, pronto, em termos históricos, a geopolítica portuguesa tem, seja nos rios, seja no mar, uma grande história, digamos, de protagonismo político e de afirmação de poder por parte das organizações, políticas, não é? E dando um saltinho ao nosso Algarve, a água é-nos um tema bastante querido, não é? Digamos assim, porque infelizmente precisamos muito dela, como o resto do país, evidentemente, e que correlação existe entre a geopolítica e o Algarve, ou seja, no contexto económico, social, ambiental, sim, atual. Obviamente. Sim, aliás, nós quando estamos a falar de Portugal e ao passarmos para o Algarve, nós temos que ver isto tudo num contexto global, não é? Nomeadamente, por um lado, a questão do nosso posicionamento marítimo, não é? A grande parte da nossa riqueza se produz junto ao mar, antigamente pela pesca ou pelas indústrias de conserva, hoje pelo turismo,
E, portanto, o Algarve é uma das regiões do país onde se pode compreender muita importância do mar e também de alguns rios, porque temos alguma rede hidrográfica que era fundamental para a nossa agricultura a fim de sequeiro, nomeadamente, voltando a tempos atrás. Hoje, de facto, os desafios que se colocam ao Algarve colocam-se a Portugal no seu contexto global, ou seja, como é que nós podemos, de alguma maneira, estudar o mar como fonte de riqueza, não é? Que sistema de informação, que processamento de dados devemos ter, seja no mar, seja na água, a água como para os rios, não é? E para a agricultura e para as várias utilizações humanas que nós dele retiramos. Nós temos de ter um sistema de informação sobre a água, ou seja, quais são os riscos que temos, qual é a melhor eficiência para podermos captar, que tecnologias precisamos para melhorar a captação e, de alguma maneira, como preparar uma possível, e toda a gente fala nisso, né, desalinização da água, aproveitando a água do mar para consumo humano, enfim, para outras utilizações, como aliás em alguns desertos já se faz, alguns países com mais secos que nós. Mas, fundamentalmente, João, a minha mensagem sobre esta enfim, ligação entre a água, os rios, a utilização para consumo humano, para a agricultura, para campos de golfe, seja para o que for, é que nós precisamos de um observatório, de um sistema de informação, de dados muito, muito bem processado, para nos proteger do futuro em termos ambientais, sociais, económicos, temos essas vertentes todas bem trabalhadas nesse sistema de processamento de dados, para efetivamente tomarmos as melhores opções, no sentido de não deixarmos que este recurso... Antes que seja tarde demais, não é? Antes que seja tarde demais. Talvez a inteligência artificial nos possa vir a ajudar neste processo e tenho esperanças que, enfim, esse tipo de informação possa, enfim, ser prestada para melhorarmos essa nossa relação. Muito obrigado, professor Virgílio Machado. Olhe, boas férias até setembro, sendo assim. Um grande abraço, também. Obrigado. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.